Senhor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Deus tem falado muito aos nossos corações. E hoje, pela graça do Senhor somente, nós estaremos estudando o capítulo 14 de Apocalipse. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste capítulo de Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 1. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus. Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu Pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como os de arpistas tocando suas harpas. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e também dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes são os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice, faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Pai, como é bom poder estudar a tua palavra, como é bom saber, ó Deus, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando conosco.
Abra nossa mente, Senhor, o nosso coração. Ajude-me, ó Deus, também como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa levar esta palavra e essa explicação com clareza, direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que tudo aqui esta noite, ó Deus, seja tão somente agradável a Ti. Abençoe, ó Pai, a vida de cada irmão, cada irmã que aqui chegaram. Abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos, Senhor. Nesse período de tanta gripe, ó Pai, tenha misericórdia dos Teus servos, das Tuas servas. Eu faço esta oração, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Eu faço as mesmas palavras da irmã Leia, né? Tá, Leonardo? Parabéns. Muito bom ver um jovem tocando assim, para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Parabéns mesmo. O nosso ministro de música incentivando também os nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos e idosos a adorar ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu não sei quantos já leram esse capítulo 14 de Apocalipse. E a princípio parece um capítulo complicado de se compreender. E realmente nós temos que ter muita calma para entender o que está dizendo esse texto. E aqui o texto faz uma narrativa sobre a glorificação dos salvos e também sobre a condenação dos ímpios. São duas cenas importantes. Todo o capítulo vai falar sobre os salvos e sobre os perdidos. Quero que os irmãos recordem que o livro de Apocalipse, eu tenho falado desde o início, ele não é um livro que tem na sua escrita uma cronologia. Ele está escrito com cenas paralelas, muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu acredito que os irmãos se lembram disso. E agora, neste capítulo 14, nós vamos ver mais uma vez a cena dos remidos na glória. A cena daqueles que estão lá adorando o Senhor, cantando um cântico diferente, um cântico novo. Como também aqueles que estão condenados, os ímpios, aqueles que blasfemaram, aqueles que zombaram de Deus, aqueles que não deram crédito à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E o que eu quero que os irmãos entendam é que este capítulo 14 de Apocalipse, ele se divide em 7 cenas. A primeira cena que nós vamos ver agora fala sobre a igreja que já está com Cristo no céu. Vamos falar juntos? A primeira cena fala de quê? A igreja que já está com Cristo no céu. Ou seja, do verso 1 ao verso 5, está falando da igreja que já está lá no céu. Daqueles que morreram, daqueles que estavam ali na grande luta de perseguição por causa do Evangelho. E aí diz o versículo 1. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião. E com ele estavam quantas pessoas? 144.000, que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Bom, aqui nós já encontramos agora mais uma coisa nova. Porque até os 144.000 nós já estudamos aqui. Mas agora, até então, quem tinha sido selado foi o povo de Deus pela ação do Espírito Santo. Mas aqui está dizendo agora que esses 144.000 não só estavam selados pelo Espírito Santo, mas também tinha o nome do Cordeiro e o nome do Pai do Cordeiro, ou seja, de Deus Pai, de Deus Filho, escrito na sua testa. E aí diz o versículo 2, ouvi um som que vinha do céu, como um som de fortes ondas do mar, como um som de um poderoso trovão, era como o som de muitos arpistas tocando junto. E esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus, e diante dos 4 seres vivos, e dos 24 anciãos, mas ninguém podia aprender aquele cântico. Imagine, Júlio, você lá no céu e não poder aprender esse cântico. Que cântico é esse que a gente não pode aprender? Mas só que o texto está dizendo que há um grupo aqui que conhece esse cântico. Há um grupo aqui que cantava esse cântico. Quem seria esse grupo? Os 144.000. Ou seja, ninguém poderia aprender esse cântico no céu, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados aonde? Na terra. Meus irmãos, aqui está a revelação da igreja selada, da igreja em pé, junto do Cordeiro, no Monte Sião, conforme diz o verso 1. E se os irmãos se lembram que os 144.000 é o mesmo grupo que foi selado lá no capítulo 7 que nós estudamos, do verso 9 ao 17.
Eles representam o quê? Esses 144 mil. Que no céu só vai ter 144 mil vagas. Não, representa o quê? Todos os redimidos, a igreja de Jesus. Só que o texto diz que somente a igreja de Jesus que está no céu é que conhece esta canção. Que canção deve ser essa? Por isso que criaram aquela música. Cantai ao Senhor um cântico novo. Não tem essa música? Não é bonita? Só que o texto está dizendo que só a igreja é que podia cantar, que sabia cantar. E aí eu começo a olhar esse texto, meus irmãos, eu vejo que esses que estão no céu, cantando, esses que são os 144 mil na representação da igreja redimida, faz aqui um contraste com os adoradores da besta. Porque no capítulo 13, que foi o capítulo anterior que estudamos, nós olhamos ali que os adoradores da besta também foram marcados na testa e na mão, mas eles foram marcados para a condenação. Eles adoraram a besta, preferiram a ideologia política e religiosa da besta do que seguir a Jesus Cristo. Mas os remidos agora receberam as duas marcas que faltavam, do Pai e do Filho. Juntando com o selo do Espírito Santo, o que se forma agora, que foi selado na vida dos redimidos no céu? A marca de quem? Da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, eles estão agora completamente na presença da Trindade Sagrada. A igreja de Jesus aqui nesse texto está adorando, cantando um cântico novo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto aqueles que ficaram no mundo preferiram ser marcados pela Trindade satânica. O dragão, que é Satanás, a besta que subiu do mar, que é o anticristo, e a besta que subiu da terra, que era o falso profeta. Dá para os irmãos entenderem então esse contraste? E meus irmãos, embora esses 144 mil sejam as mesmas pessoas lá do capítulo 7 que nós estudamos, aqui nesse capítulo 14, para mim é um tom de continuidade daquela cena do capítulo 7. Os irmãos se lembram? 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 vezes 12, 144. E o número 1000 significa o quê? Mais do que perfeito. A ideia é o quê? Os 144 mil é uma simbologia daqueles que foram selados pelo Espírito Santo, daqueles que nasceram de novo, daqueles que creram em Jesus como Salvador, daqueles que fizeram valer o que diz Paulo em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo... Então esse povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que simboliza aqui na totalidade esses 144 mil, agora parte deles estão ali glorificando a Deus no céu. Por que parte deles? Porque ainda tinha a igreja aqui na terra, a igreja sofrida, a igreja perseguida. Enquanto João recebia essa revelação, a igreja estava sendo perseguida. Diariamente crentes estavam sendo mortos por amor a Jesus Cristo. Só que aqui nesse capítulo 14, nós encontramos alguns detalhes a mais sobre esses 144 mil, ou seja, sobre a igreja lá no céu. Primeiro, João agora não está apenas ouvindo os selados, porque lá atrás ele só ouvia. Ele ouviu que tinha um número de 144 mil. Agora diz o texto que ele pôde ver aqueles 144 mil. João estava vendo a igreja redimida, adorando o Cordeiro. Vocês imaginam que visão gloriosa que João não teve? Então João viu a igreja cantando no céu, enquanto os adoradores da besta estavam blasfemando na terra. E aí você vai ver no capítulo 13, o verso 4 ao verso 6, o que os adoradores da besta estavam dizendo? Quem é conforme a besta? Ninguém maior do que a besta. Ela é inteligente, ela é poderosa. Ou seja, enquanto os adoradores da besta estão aqui ovacionando a besta na terra, humilhando e matando a igreja de Jesus, militante na terra, João está agora no céu, vendo a igreja redimida, adorando o Cordeiro com um cântico novo para todos sempre. Isso é lindo, irmãos. É nesse período aqui na terra, em que a besta estava sendo adorado, que os crentes ainda estariam chorando. Os crentes ainda estariam vivendo uma grande tribulação, porque o texto diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a
lágrima. Mas o que me chama a atenção, que quando João estava vendo os adoradores da besta, ele já estava vendo aquilo que está acontecendo hoje em nossos dias e vai continuar acontecendo. Porque as coisas vão piorar para a igreja de Jesus. A igreja fiel a Cristo vai ser sim perseguida, massacrada, ridicularizada, humilhada. E será que nós estamos preparados para passar por essas vergonhas, para as pessoas ficarem zombando da nossa fé? Lembra, irmãos, eu tenho falado aqui incansavelmente, Deus nos fortalecerá como igreja na tribulação, e não Deus nos livrará da tribulação. Deus nos dará força e nos livrará na tribulação. Durante o processo da tribulação, Ele estará presente como Ele sempre esteve, Ele nunca nos deixará. E aí, irmãos, a alegria da igreja vai ser completa sempre. Por quê? Porque a igreja vai continuar marchando nessa terra, a igreja vai continuar anunciando Jesus, a igreja vai continuar sendo ridicularizada, humilhada, perseguida, mas a igreja vai continuar cantando, adorando e dizendo: Senhor, nós estamos firmes anunciando a Tua palavra, até aquele momento que o Senhor vai nos levar para o céu, aonde vamos nos juntar aos remidos que aí já estão, para cantarmos para o Senhor um cântico novo, que só nós poderemos cantar. Isso não é bacana? Essa palavra trouxe ânimo ao coração da igreja. Quando João pôde trazer essa palavra, eles puderam sentir este bálsamo dos céus, dizendo: os nossos irmãos que acabaram de ser mortos já estão lá. Eles estão cantando um cântico novo. Eles estão adorando o Cordeiro. Outra questão, diz que eles estão no Monte Sião. E meus irmãos, alguns vão dizer: ah não, aqui era uma visão de que Jesus desceu, e Jesus então vai reinar 1000 anos, lá no Monte Sião, lá em Israel. Irmãos, tem nada a ver uma coisa com a outra. Já vou esclarecer que Monte Sião nesse texto aqui, não é na terra, é uma figura de linguagem do céu. Pastor, não é, é. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Marque na sua Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então aqui para mim, quando falou que o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, junto com os 144 mil, ou seja, junto com a igreja morreu, irmãos. Os irmãos estavam mortos aqui na terra, mas vivos no céu, adorando o Cordeiro, cheio de vitória. Para que eles vão descer para ficar no Monte Sião lá em Israel? Na verdade, o que diz aqui, Hebreus 12, 22, vocês, porém, chegaram aonde? Ao Monte Sião. E o que é o Monte Sião de acordo com o texto? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém, terrestre ou celestial? Celestial, aos incontáveis de anjos em alegre reunião. Aonde que é o Monte Sião de acordo com a palavra de Deus? No céu. A Jerusalém celestial, é lá que os anjos, incontáveis, milhares de anjos, estarão reunidos adorando o Cordeiro. É ali, justamente neste lugar, no Monte Sião, nessa figura de linguagem, aonde é o céu, que o povo de Deus, os remidos que foram assassinados, que morreram por amor a Cristo, a igreja que já estava na glória, puderam cantar um cântico novo, estavam lá adorando o Cordeiro face a face. Mas João também revelou outra coisa aqui. Ele revelou a marca deixada pelos selos. Por que a marca, pastor? Porque agora se conhece melhor as duas igrejas que estão nitidamente contrapostas. Por que isso? Uma é a igreja que se contaminou, a falsa igreja, a igreja imoral, a igreja apóstata, a falsa noiva. A outra é a igreja que não se contaminou, a igreja pura, a igreja imaculada. E o que é interessante analisar aqui é que aqui está um texto muito polêmico para poder entender isso que eu estou dizendo. Vamos voltar para Apocalipse 14, verso 4 e verso 5. Já que aqui está falando dos 144 mil, ou seja, da igreja verdadeira, quem eram então esses 144 mil? Diz o verso 4. São aqueles que se conservaram como? Puros. Podia ter parado por aqui, né? Mas aí diz o quê? Sem manter relações com suas mulheres. Complicado isso, né? E seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem e são irrepreensíveis. Então vamos explicar aqui. Para a gente entender, a igreja falsa, a igreja contaminada, apóstata, e com a igreja verdadeira e fiel, aquela que estava sendo massacrada e morta,
Aqui ele já vai dizer que a igreja de Cristo que estava no Monte Sião eram aqueles que não se contaminaram com mulheres. Tem gente que olha esse texto e acha que aqui se trata de celibato, de que aqueles homens que viviam na terra não quiseram se contaminar com mulheres e quiseram permanecer virgens e sempre fiel ao Senhor. Então esse é o número daqueles que estão no céu, 144 mil que não se contaminaram com a mulher e se tornaram celibatários. Irmãos, primeira questão, se isso fosse real, o que soaria a nossa cabeça, a nosso coração, ler esse texto aqui? Que a mulher é um ser o quê? Impuro. Que a mulher é um ser sujo. E a mulher é um ser sujo? Jamais. Aonde tiraram isso, irmãos? Meus queridos, a Bíblia não considera nem a mulher e nem o sexo no casamento algo contaminável, algo sujo. Pelo contrário, a Bíblia enaltece, a Bíblia exalta o casamento, a Bíblia fala da beleza do sexo no casamento. É só você ler Cantares de Salomão. Ali é um livro que retrata uma poesia linda sobre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Uma linda história de amor, com santidade, com dignidade. Então, meus irmãos, quando olhamos para Apocalipse 19 até o Apocalipse 22, a gente vai ver sempre que essa ideia de contaminação não tem a ver com sexualidade aqui na terra, mas tem a ver com impureza espiritual, com profanação da igreja, ou seja, uma igreja que se prostituiu. Não por causa de sexualidade física humana, mas se prostituiu, deixando o cordeiro e traindo o cordeiro para ficar com o falso profeta, com o anticristo. A grande meretriz, a igreja que se coligou ao poder político, a igreja que quis fazer dela um campo de lugar de negócios, simplesmente porque queria o poder. Então o que o Senhor estava dizendo aqui é que esses irmãos que morreram, essas irmãs também, foram aqueles que não se contaminaram. E a ideia não é com mulheres na terra, a ideia é não se contaminaram com a sua religiosidade, não se contaminaram com a falsa igreja, não viveram debaixo da idolatria da besta. Como podemos ter essa certeza, irmãos? Se você abrir a sua Bíblia agora e ver o capítulo 14 de Apocalipse, verso 8, e você pode ler, que já já a gente vai ler ele rapidinho. Apocalipse 17, 2, que eu não vou ler. Apocalipse 18, 3 e 9. Apocalipse 19, verso 2. Toda vez que se fala de adoração à besta, idolatria, a palavra é porneia. A palavra porneia no grego é prostituição. Ou seja, Deus está dizendo, o meu povo que deveria me buscar está se prostituindo, então não é mais meu povo, nunca foi meu povo. São aqueles que se prostituíram perante o poder político, perante o poder social. São aqueles que querem ter fama, aqueles que se contaminaram com a ideologia deste mundo, se prostituíram. Então, irmãos, essa ideia aqui é exatamente o seguinte: os 144 mil é uma igreja virgem, é uma igreja que foi apresentada para o seu noivo, que é Cristo, como uma igreja pura, limpa, imaculada, uma igreja que não quis se envolver com a podridão desta terra. Agora veja por que eu estou dizendo isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, diz o versículo 2 o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim, pois o cuidado que tenho com vocês vem de quem? Do próprio Deus. Eu os prometi como o quê? Noiva pura, para um único marido. E quem é esse único marido? Está aí. Deu para entender? Então, meus irmãos, a palavra idolatria, a palavra porneia, é a ideia exatamente de prostituição. Porque senão, meus irmãos, nós iríamos entender que aqueles homens que estavam nos céus eram os puros. Mas então e as mulheres puras que não se contaminaram com homens aqui nesta terra? Por que só cita homens que não se contaminaram com mulheres? Porque mulheres aqui, a ideia estava dizendo todos aqueles que serviam a igreja falsa. A falsa Babilônia, aquela mulher que fez com que todos os reis se prostrassem perante ela. E nós vamos ver mais à frente quem é essa grande meretriz, que utiliza-se da religião com a política para tentar atrair as pessoas para si mesmo. É por isso que os 144 mil, aqui o texto diz que são comparados às pessoas virgens.
Os 144 mil são comparados às pessoas castas. Mas em que sentido? No sentido de se recusarem a se manchar, a participar da prostituição da falsa igreja. Não quererem se coligar com a grande meretriz. Não quererem adorar outros deuses, imagens, adorar as bestas, a que subiu da terra, a que subiu do mar. Ou seja, foram aqueles que se mantiveram puros em relação a Deus. E por se manterem puros é que foram mortos. Por isso a igreja foi assassinada. Por isso que a igreja ainda hoje está sendo perseguida. Muitos estão sendo mortos pelo mundo afora, justamente por defender a fé única e exclusiva em Jesus Cristo. Deu para os irmãos entenderem essa primeira cena? Segunda cena. Agora vem o juízo que é anunciado aos moradores da terra. E aí diz o verso 6, eu vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando o quê? As boas novas, ou seja, o evangelho, boas novas eternas, para anunciá-las a quem? Para anunciá-las aos habitantes da terra, ou seja, então, o evangelho não é só para um grupo seleto, como diz os calvinistas, para um grupo de eleitos, predestinados, não. O evangelho é para todos, porque Deus amou o mundo, não é só os eleitos, Deus amou o mundo. E diz aqui que todos os habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo que temam a Deus. E diziam gritando em alta voz. E o que eles disseram gritando? Deem glória a Ele, porque chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Ou seja, aqui os anjos estão dizendo para todos os moradores da terra, olha, vocês precisam temer a Deus. Olha, vocês estão tendo ainda uma oportunidade, porque o tempo está acabando. Vocês têm que dar glória a Deus. Vocês têm que parar de dar crédito à besta, ao falso Cristo, ou seja, ao anticristo e ao falso profeta. E se os irmãos se lembram, no capítulo 13, lá tem uma nota triste no versículo 4. Que nota triste é essa? Apocalipse 13, 4. Porque a pergunta que estava ecoando aqui, no mundo inteiro, qual é a pergunta? Quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, a besta é invencível. O anticristo é poderoso. O falso profeta tem poder de unir todos os povos. Irmãos, nós aprendemos que a besta que subiu do mar é o anticristo. E ele terá autoridade sobre o quê? Sobre a política. Então ele estará sobre tribo, povo, língua e nação. Você pode ver isso no capítulo 13 de Apocalipse que nós estudamos, versículo 7. Só que agora, aqui nesse capítulo 14, o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte que essas bestas e o dragão. E quem é esse alguém mais forte que o anjo está dizendo? É o Deus Todo-Poderoso. Está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aí vislumbrados com o poder político das bestas, as bestas que subiu da terra e do mar e do dragão, vocês estão dizendo que só elas que têm poder, vocês estão enganados. É Deus que é o Todo-Poderoso. Ele sim deve ser temido. Ele sim deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, tudo isso que está acontecendo no capítulo 4, capítulo 14, melhor dizendo, é para mim o tempo que está se findando da sétima trombeta. Lembra que a sétima trombeta, nós estudamos que seriam dias. São esses dias. Os homens tendo a oportunidade de se arrependerem e voltar para Deus. Eu pergunto aos irmãos, a igreja está anunciando Cristo. Mas você tem visto as pessoas, principalmente quem se envolve com o poder político, ideológico, tendo o coração quebrantado para as coisas de Deus? A tendência daqui para frente, irmãos, é piorar, não é melhorar. É as pessoas continuarem menosprezando a palavra do Senhor. O certo virou errado, o errado virou certo. E aí que nós temos que entender que este anjo aqui está dizendo o seguinte, gente, se vocês querem adorar a besta, pode continuar adorando a besta. Mas Deus é o único digno de ser adorado. Ele é o Criador. Ele é a origem de todas as coisas. É por isso que no verso 7 desse capítulo 14, diz que os moradores da terra estão sendo alertados com essas boas novas, com esse evangelho, que o juízo está chegando. Irmãos, Deus sempre alerta, Deus sempre avisa, Deus sempre conclama o povo para o arrependimento. As pessoas não vão ter o que dizer quando Jesus voltar. Ah, eu não sabia. Você não podia esperar mais um pouco? Não vão poder dizer isso.
Porque as trombetas do juízo estavam sempre avisando o tempo todo, lembram? Cada trombeta que nós estudamos, cada trombeta tocada, Deus avisando, Deus dando recado, e as pessoas não dando crédito. E na verdade, irmãos, os ímpios vivem como se o juízo jamais fosse chegar. Olha que incrível diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Se você está frustrado com a demora da volta de Jesus, leia o que diz aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Quem gostaria de ler em voz alta? 2 Pedro 3, versículo 4. O que eles estão dizendo aí? Cadê a promessa da vinda de Jesus? Essa igreja que fica falando que Jesus vai voltar e nunca que volta, desde que nossos pais morreram, está tudo a mesma coisa. Não vai acontecer nada não. Isso é balela. São falácias desses crentes de que Jesus vai voltar, ele não vai voltar é coisa nenhuma. A humanidade vai cair no descrédito. E vocês acreditam que já existem pastores que não estão acreditando mais que Jesus vai voltar? Eu tive o desprazer de conversar com um pastor, deve ter mais ou menos umas 3 semanas atrás, dizendo, eu não acredito que Jesus vai voltar. E eu disse, o que você está fazendo na sua igreja? Você deveria entregar o ministério. É sinal que você não crê na palavra de Deus. Meus irmãos, vocês conseguem entender? As pessoas estão sem esperança, não estão acreditando mais na volta de Cristo. Mas 2 Pedro 3, 4 fala que isso ia acontecer. As pessoas estão vivendo de uma forma desapercebidamente a sua vida. Se vocês olharem Mateus 24, de 37 a 39, diz que as pessoas vão estar aí vivendo a vida normalmente, casando, dando em casamento, viajando, comprando, vendendo, achando que tudo bem, que não vai acontecer nada. Só que agora, o texto está dizendo que o juízo já está chegando, a queda da Babilônia, a ira de Deus, o lago de fogo e enxofre, a foice já está levantada e vai se iniciar agora nos próximos momentos, nas próximas cenas, esse período em que a foice vai ser passado sobre o planeta Terra. Ou seja, a oportunidade foi dada, não aceitou porque as pessoas não quiseram saber de Deus. João 8, 47 diz o quê? E 48. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não as ouvis, porque vocês não são de Deus. Que Deus tenha misericórdia e que todos possamos ter essa certeza que o Senhor está presente e que Jesus em breve, Ele voltará. Pode não ser no nosso tempo cronológico, porque a gente fica marcando o horário. Jesus não deixou a hora marcada, Ele só disse, veja os sinais. E os sinais da vinda de Jesus, como diz o hino, né? Mais se mostram cada vez. Terceira cena, vem agora a queda da Babilônia. E a queda da Babilônia é proclamada no verso 8. O que diz aí? Vem outro anjo e seguiu dizendo em alta voz, caiu a Babilônia. Caiu a grande cidade, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Irmãos, a grande Babilônia aqui é a grande meretriz. A grande Babilônia aqui é a igreja falsa. É a igreja que está coligada com o poder político. É a igreja de Roma, nas 7 colinas. Os irmãos lembram que eu coloquei na semana passada os slides daquele número que eu falei do acróstico e depois falei da geometria, e aí nós falamos do número 666. Se os irmãos olharem os slides que eu passei, vocês vão ver ali a coroa que é utilizada na cabeça do Papa. E o que está escrito nessa coroa? Vicarius Filii Dei. O que significa Vicarius Filii Dei? Substituto do Filho de Deus na terra. Ou representante do Filho de Deus na terra. Pergunta que eu faço aos irmãos. Que ser humano tem a autorização da parte de Deus para se dizer como o substituto ou representante de Jesus aqui na terra? De acordo com João 14, Jesus disse o quê? Eu deixarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então, quem é o substituto do Filho de Deus na terra? O Espírito Santo. Uma vez que um líder religioso se coloca no lugar do Espírito Santo, isso é blasfêmia, isto é heresia, isto é diabólico. E se vocês olharem pelo número romano, Vicarius Filii Dei, e somar, dá exatamente 666. O que significa isso?
imperfeito, imperfeito, imperfeito. Na verdade, esse é o número de um homem que se assenta no templo de Deus, querendo se passar por Deus, ou seja, manipulando a fé das pessoas. Agora, o Vaticano fez isso. Quantas igrejas também evangélicas não estão fazendo isso? Pastores que se acham Deus também. Já estão dizendo que são apóstolos e agora tem um dizendo que ele tem um poder quase de um semideus. Pastores que estão cuspindo nas bocas dos fiéis, dizendo, você vai ser curado do câncer. E a igreja lotada. E eu coloquei nos slides aquele dia, não sei se os irmãos conseguiram ver ali. Meus irmãos, todo aquele que se levanta para tentar ter benefício próprio, pregando um falso evangelho, é um falso profeta. E aí nós começamos a ver aqui que a verdadeira igreja, ela está conectada no céu. A verdadeira igreja não está conectada em sinais, maravilhas, milagres, cura, prosperidade. É o que mais a gente vê hoje sendo anunciado na televisão. E o povo vai atrás disso. Eu não consigo entender como pode as pessoas aceitarem e dar crédito a essas pregações. Deus pode curar? Pode. Ele pode até ressuscitar alguém. Ele tem poder. Mas qual é o propósito maior? Qual é o foco da pregação do Evangelho? É a salvação. É a vida eterna. Então a igreja fiel é a igreja conectada no céu. Mas a igreja falsa, ela está conectada na terra. A igreja falsa quer fazer aliança com o poder. A igreja falsa quer viver no ecumenismo, na política, na mídia, nas ideologias. É uma igreja grande, mas é uma igreja que está perdida. É uma igreja que está seduzida e está seduzindo outros. Ela enganou e também derramou sangue de pessoas inocentes. O que foi a Inquisição através dos séculos? Quantas pessoas morreram? Pessoas inocentes derramaram seu sangue por amor a Cristo e teve a perseguição cruel sobre essas pessoas. Sangue dos profetas foram derramados. Assim como a própria Roma fez, a igreja também fez a mesma coisa. Essa falsa igreja, a grande Babilônia, um sistema mundano, uma religião prostituída, uma religião que está a serviço da besta e do falso profeta e do dragão que é Satanás. Então, irmãos, a grande Babilônia ainda está agindo nessa terra. A grande Babilônia, como uma meretriz, ela seduz. É como uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Vocês lembram a noite de São Bartolomeu? Vocês podem ler novamente. Quantas pessoas morreram ali? Vocês lembram a guerra dos protestantes contra os católicos? Quantas guerras que já aconteceram? E eu começo a olhar a história do cristianismo e vejo tanta coisa cruel acontecendo, tanta perseguição. Eu lembro perfeitamente, meu pastor já está na glória com Cristo, João José Soares Filho, ele dizendo que uma vez ele foi em São Fidélis, aqui no Rio de Janeiro, pregar o Evangelho. E ele disse uma vez que quando ele estava saindo da igreja, as fiéis, não era os fiéis não, as fiéis, as mulheres da igreja católica, com um porrete na mão já estavam esperando ele para bater nele. Estavam dispostos a acabar com a vida dele, porque ele estava pregando. E as igrejas batistas naquela época tinha uma corneta do lado de fora, né? Então todo culto lá dentro, quem estava lá fora ouvia. E ele falou que foi alguém que antes deu carona para ele. Ô pastor, você não quer uma carona? Ah, que bom, eu estou quase perdendo o ônibus ou o trem, não sei. E ele entrou naquele carro e foi. E passou, e nem viu que as mulheres estavam tudo com porrete lá esperando ele passar. Depois, quando ele chegou em casa, que ele descobriu que ele ia ser massacrado pelas fiéis daquela igreja, porque ele estava criticando a idolatria, ele estava criticando a adoração a outros deuses. Isso, irmãos, talvez há uns 40 anos atrás. Meus irmãos, o que nós começamos a olhar, que a igreja que foi perseguida, a igreja que foi martirizada, a igreja que ama Jesus, ela sempre vai ser perseguida nesta terra. A igreja nunca vai agradar o sistema político, irmãos. A igreja de Cristo anda na contramão deste mundo, não faz alianças. Se vocês olharem, pegue um carro e ande com ele na BR-040, e aí quando vocês entrarem na BR-040, pegue a contramão. O que vai acontecer com vocês? Você vai colidir. Agora imagine que a BR-040 é aquilo que Deus está mandando você seguir e pregar o santo evangelho. E todos aqueles que estão vindo contra você, aqueles que criticam a sua fé. E aí? Não é mais fácil dar minha volta e seguir o fluxo com eles do que bater de frente e sofrer? No reino espiritual, isso não pode acontecer. Por pregar o evangelho de Cristo, a gente vai ser ridicularizado. A gente vai ser escarnecido. As pessoas vão zombar da gente.
As pessoas vão nos chamar de fundamentalista religioso, de retrógrado. É isso que está acontecendo hoje, irmãos. Mas o que é melhor? Sofrer nessa terra por amor a Cristo ou querer fazer a política da boa vizinhança nessa terra e eternamente longe de Cristo? Vem então a quarta cena, a condenação dos adoradores da besta. Agora chegou o ponto final. Verso 9, vamos ler? Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem a sua marca, lembra da marca na testa e na mão? É a ideologia política. Beberão de quê? Do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura, na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, aceitaram a marca do seu nome. E isto significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo o quê? Aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Irmãos, veja que os adoradores da besta, eles vão beber o cálice da ira de Deus sem mistura. Porque até então, por que, pastor, sem mistura? O cálice da ira de Deus está sendo derramado sobre a humanidade, mas ainda misturado com a misericórdia. Deus ainda estava sendo misericordioso, como está sendo hoje ainda. A ira de Deus está sendo derramada, mas a misericórdia está junto. Só que quando o juízo chegar, os ímpios vão beber o cálice puro da ira de Deus. Ou seja, não haverá mais a misericórdia de Deus nesse cálice. Não terá mais oportunidade de arrependimento. Se você quiser ler um texto rapidamente, João 3, verso 36. O que diz aí o próprio João, que escreveu o Apocalipse, disse lá no seu Evangelho. João capítulo 3, verso 36. Quem gostaria de ler para mim? Aquele que não crê, o que vai permanecer sobre ele? A ira de Deus. A ira de Deus sem mistura com a misericórdia. Irmãos, todos aqueles que são unidos a esse mundo vão perecer junto com o mundo. Quem escolher servir Satanás vai ter que sofrer as consequências. Tem gente que fica em cima do muro. Eu não falo nada, eu prefiro ficar quieto. Espera aí, ou você defende a sua fé em Jesus, ou você vai dizer o seguinte: eu acho que Jesus está equivocado. Meus irmãos, eu começo a ver que as pessoas estão sem identidade. A igreja de Cristo precisa ter identidade. Ou nós obedecemos a palavra de Deus na inteireza que está escrito aqui, ou nós vamos entrar então no mesmo sistema que estão dizendo: a Bíblia precisa de reforma. Se a Bíblia condena o adultério, e adultério é pecado e vai continuar sendo pecado até a volta de Cristo. Meus irmãos, o texto fala que aqueles que não quiseram saber do Cordeiro de Deus serão atormentados com fogo e enxofre. Isso fala, irmãos, da intensidade do tormento. Os adoradores da besta serão o quê? Atormentados eternamente. Os adoradores da besta jamais terão descanso. Mas os remidos, aqueles que foram perseguidos, torturados até a morte, ridicularizados, agora estão nos céus, adorando o Cordeiro, cantando um cântico novo. Mas os adoradores da besta estão no tormento, e vão ter esse tormento por toda a eternidade. É um tormento sem cessar. Isso não é um contraste com a felicidade da igreja no céu? Ou seja, os adoradores da besta estarão condenados, mas aqueles que guardaram os mandamentos de Deus, aqueles que mantiveram a fé em Jesus, aqueles que não cederam à pressão política, ideológica da besta, estarão seguros para sempre nas mãos do Senhor. É por isso, irmãos, que é melhor suportar a perseguição pacientemente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. Quinta cena, bem-aventurança dos que morrem em Cristo. Olha só que bonito o verso 13, vamos ler? E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto: felizes ou bem-aventurado os que de agora em diante morrem no Senhor. Esta é a quinta cena. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Irmãos, aqui para mim está o grande paradoxo, porque os mortos em Cristo são felizes. Isso não é voz da terra, isso aqui é a voz do céu. Aqueles que morreram, ou mesmo os que foram
ou aqueles que ainda estão sendo martirizados, aqueles que estão sendo perseguidos hoje pela grande meretriz, são essas pessoas que estão sofrendo agora, ou nós que ainda vamos morrer, nós somos chamados por Deus de bem-aventurados, mais do que felizes. Só que não serão todos os mortos que estarão felizes, somente quem morre feliz. Os que morrem no Senhor. Porque os mortos em Cristo descansarão. E agora eu quero que vocês entendam uma coisa. A palavra descansar aqui tem nada a ver com dormir. Se você chega na casa do Renato, lá da Adriana, e ela fala, pode tirar o sapato aqui, desde que você não tenha chulé, né? Vocês sentam aqui, eu vou trazer aqui um balde de água bem quentinha, pode descansar aqui enquanto eu estou fazendo um cafezinho. Ela quis dizer o quê? Pode deitar e roncar e dormir? Descansar, relaxa um pouquinho, coloca o seu pé. Então a palavra descansar é relaxar, é descansar, é aliviar aquela dor, aquela tensão. Não é tirar um cochilo, não é dormir. Então isso não tem nada a ver com o sono da alma. Quem morre não fica depositado no túmulo. Quem morre não está experimentando o sono da alma. Lembram que os judeus tinham essa ideia de que o cemitério, por isso o nome koimaterium, quer dizer dormitório. Na cabeça deles você morre e está dormindo com seus pais. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando você olha, você vai ver muitas palavras no Novo Testamento a respeito disso. Agora, se vocês olharem para mim, Filipenses 1, 21 a 23, o apóstolo Paulo deixou muito claro, ou será que Paulo estava equivocado? Ou será que Paulo, então, naquele momento, não teve a presença do Espírito Santo para escrever isso aqui? Ele fala, eu prefiro morrer, porque eu estou cansado, eu quero ficar desativado, eu quero dormir até a volta de Cristo. É isso que ele vai dizer? O que ele diz no verso 21 a 23 de Filipenses capítulo 1? Vamos ler juntos? Filipenses 1, versículo 21, 22 e 23. Eu gosto muito desse texto, além de muitos outros. Porque para mim, o viver é quem? E o morrer é ganho. Ele não fala que o morrer é dormir, mas tudo bem. 22. Caso continue vivendo aqui nesse corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, porque se eu morrer e for para a glória, e eu estiver aqui na terra, eu acho que eu posso produzir mais fruto, eu posso ganhar mais almas para Jesus. Então eu não sei, se eu não vejo a hora de estar com Cristo, mas ao mesmo tempo eu quero falar do Evangelho, eu quero levar a palavra de salvação para as pessoas. Eu estou nessa dúvida, mas agora, olha o que ele diz no verso 23, mas eu estou pressionado dos dois lados. Quais são esses dois lados? Desejo partir e ficar dormindo, e estar com Cristo, que é o quê? Muito melhor. Espera aí, se partir, se morrer para Paulo é estar com Cristo, aqui está de novo a palavra grega, sum autu, junto com, ao lado de. Não é no túmulo, não é descansando ali, tirando um cochilo eterno. Prefiro morrer e estar junto com Cristo. Se Paulo está dizendo que ele queria morrer para estar com Cristo, então, meus irmãos, como que pode dizer que você morre e fica depositado, dormindo no túmulo? É importante lembrar, irmãos, que os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas suas boas obras, mas as suas boas obras que seguem os salvos. Lembram de Tiago que nós estudamos? As boas obras é a evidência da salvação. Não é as boas obras que salvam. Então, quando o crente morre, não é que ali no túmulo aí coloca uma lápide bonita, aqui está dormindo o irmão fulano de tal, ele fez tantas boas obras, ele fez isso e aquilo. Não é isso que o texto sagrado está falando. A Bíblia diz que as boas obras vão nos acompanhar aonde? Numa lápide do túmulo? Para o céu. As boas obras, irmãos, não abrem o nosso caminho para o céu, mas as boas obras nos acompanharão. E isso aqui é o que o texto está dizendo. Podemos ler novamente o versículo 13 aqui? Quem pode ler comigo? Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isso, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, porque estão dormindo. Não, porque estão descansando do seu trabalho árduo, ou seja, de toda a luta, toda a tribulação, porque suas boas obras os acompanharão. Sexta cena, a segunda vinda de Cristo, e penúltima cena para encerrar. A segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Verso 14, vamos ler? Em seguida, vi uma nuvem branca,
e sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha uma coroa de ouro na cabeça. Isso significa o quê? Poder, domínio, autoridade. Mas ele tinha uma foice afiada na sua mão. Para que serve a foice? Para ceifar. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem. Quem estava sentado na nuvem tinha o quê? Uma coroa. Use a foice, comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra, não foi só agora um terço, toda a terra foi o quê? Ceifada. Irmão, João disse que Cristo virá de forma gloriosa e vencedora sobre as nuvens. Só que ele virá agora fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Vamos falar juntos? Ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ou seja, agora, o que João está dizendo, pelo que ele estava vendo ali, que Jesus virá da forma como ele subiu. Lá em Atos 1, verso 9, não diz lá na ascensão que ele subiu? E os anjos disseram que, varões, por que estão olhando aqui para o céu? Esse que vocês estão vendo subir, ele vai descer da mesma forma. E Apocalipse 1, 7, olha que incrível diz lá. Apocalipse 1, 7. Jesus voltará sobre as nuvens junto com quem? Com seus anjos. O que diz lá Apocalipse 1, 7? Mais uma vez, a palavra sum autou, ao lado dos santos. Quem são esses santos? Se não são os anjos, são quem? A igreja. Aqueles que já morreram. Aqueles que já estão desfrutando das belezas celestiais. Os santos. E Cristo virá para a colheita das primícias, ou seja, para reunir o seu povo, para ceifar. Para tirar agora o quê? O joio do trigo. Como também agora é o momento que ele vai recolher o seu povo para julgar. Essa coroa que ele tem na cabeça demonstra, eu tenho autoridade, eu tenho poder. E essa foice, eu agora estou separando o meu povo desse povo que aí está adorando a besta. E por que ele vai fazer isso? Porque ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Lembram lá de Mateus 24, verso 29 a 31? Tem gente que fala, pastor, mas onde que está isso? Está aqui. Por isso que eu não acredito naquele filme deixado para trás, do arrebatamento 1, 2 e 3. Irmãos, quando Cristo voltar, o texto é claro. Quando Cristo vier com os santos, aqueles que morreram em Cristo, 2 Tessalonicenses 4 diz isso. Ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e juntos estaremos com Cristo nos céus para sempre. E lá em Mateus 24 diz que quando Cristo vier, ele virá pelos 4 cantos da terra fazendo o quê? Recolhendo o seu povo. É a foice sendo passada e ele puxando o trigo, o povo dele, para viver com ele para sempre nos céus. Mas aquele joio, o que vai acontecer? Vai ser jogado no fogo, vai ser julgado. Irmãos, a colheita aqui significa o fim do mundo, porque a seara está madura, ou seja, a história está se desenrolando sob a soberania de Deus. Tanto Cristo como os anjos são os ceifeiros nessa história aqui. Estão aqui ceifando. Os remidos são reunidos como trigo no celeiro, os ímpios como joio indo para a fornalha. Você vê isso em Mateus 13, 40 a 43. É o dia da separação. É o dia em que os salvos que ficaram aqui nesta terra, os últimos que ficaram, vão ser completamente recolhidos. E os remidos estarão para sempre cantando um cântico novo ao Cordeiro no céu. E agora a última cena para fechar. A segunda vinda de Cristo e o castigo final dos ímpios. Vamos ler o verso 17? Depois disso, outro anjo saiu do templo do céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use a sua foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra, encheu de uvas o grande tanque de prensar, da fúria de quem? De Deus. E por último, as uvas foram pisadas no tanque. Então essas uvas aqui não são o povo de Deus, porque o povo de Deus já tinha sido recolhido. Aqui está mostrando aqueles que queriam desfrutar das bebidas, das belezas, dos prazeres dessa terra.
E agora diz que foi feito fora da cidade. E dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento e com altura que chegava aos freios de um cavalo. Irmãos, olha que impressionante essa parte final. Porque agora a ideia aqui não é mais de uma colheita de frutos, mas de um lagar. As uvas são feitas como no lagar? Colocadas no chão, naquele lagar ali, e são esmagadas. Aqui uma ideia clara do furor da ira de Deus contra aqueles que blasfemaram do seu nome, contra aqueles que perseguiram a igreja, contra aqueles que zombaram da palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 63, verso 1 a 6, ele vai falar sobre isso. A ira de Deus, o furor de Deus, Deus vai pisar, Deus vai esmagar os ímpios. É por isso, irmãos, que Romanos 16, 19 diz o quê? O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quem vai esmagar não sou eu nem você. Por isso que eu sou contra aquela música, pisa, pisa no inimigo. Quem sou eu para pisar no inimigo? Quem pisa, quem esmaga é o Deus Todo-Poderoso, e Ele o fará debaixo dos nossos pés. Sabe, meus irmãos, esta guerra já foi vencida, o Senhor é vitorioso. Só que se vocês olharem Apocalipse 19, 15, mostra lá a figura de Cristo pisando o lagar, porque lá diz o quê? Ele pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versículo 15. Então, irmãos, normalmente, para quem estuda o contexto do Oriente Médio, o lagar era uma coisa que eles faziam fora da cidade. Ou seja, isso aqui é um simbolismo de que os salvos não estarão aqui no dia do juízo. Para que os salvos vão ser julgados se os salvos já são libertos pelo sangue do Cordeiro? Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê, já está condenado. Por que o crente em Jesus, mas pastor, a Bíblia diz, todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, não é isso? Só que quando todos foram comparecer perante o tribunal de Cristo, o que Cristo vai fazer com aqueles que foram lavados pelo seu sangue? Com a sua foice, que ele tirou o seu trigo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Eu e você, em Cristo, não temos nenhuma condenação. O que diz João 6,37? Todo aquele que vem a mim, de modo algum... Se Jesus fala que todo aquele que o Pai deu a ele, jamais vai ser lançado fora, por que a ideia de achar que perdeu a salvação? Cristo morreu na cruz, derramou sangue precioso para me dar uma salvação temporária. Meus irmãos, a salvação é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Só quem perseverar, irmãos, somente os salvos é que perseveram até o fim. Na verdade, o crente em Jesus Cristo vai ter prazer em defender o Evangelho até o fim. Não existe essa hipótese do crente crer em Jesus e dali a pouco ficar, toda hora tem que depender de Cristo vir a esse mundo, morrer na cruz novamente. Que salvação é essa que eu posso receber e perder? Se eu fui selado pelo Espírito Santo, Ele habita em mim. O que diz lá 1 Pedro 2,9? Nós somos pelo sangue de Cristo feitos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. O que você entende por propriedade exclusiva? Alguém pode invadir aquele terreno? Porque tem um dono, é a propriedade exclusiva de alguém, ninguém pode tocar. Aquele que é de Jesus lavado pelo sangue do Cordeiro, ninguém pode encostar um dedo sequer naqueles que são do Senhor. Então, meus irmãos, esse lagar fora da cidade simboliza a cólera de Deus, simboliza que aqueles que não levaram a sério a palavra de Deus, os ímpios vão ser esmagados. Agora preste atenção, porque aqui nesse último versículo é citado essa extensão de 1.600 estádios. Eu não sei se na sua versão está escrito assim, tá? 1.600 estádios, ou 360 quilômetros. Todo mundo tem 360 quilômetros. Eu acho que a Almeida Corrigida Antiga tem 1.600 estádios. O que seria isso? 360 quilômetros. A distância exata do norte ao sul da Palestina, de Dan a Beersheba. Sabe o que significa isso? É a expressão de que será um tempo de muita violência. Muito sangue vai ser derramado, a tal ponto que a ideia aqui é como se o sangue subisse até 1,5 metro de altura, ou seja, pegasse os freios do cavalo. Meus irmãos, vai ser um tempo de violência. Isso é um tempo de ódio espalhado no planeta Terra. É símbolo completo e total do juízo de Deus, onde os ímpios vão se matar. Se vocês estão percebendo, irmãos, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Vocês estão vendo aí a ameaça do Vladimir Putin, que fez hoje de manhã para os Estados Unidos, as duas maiores potências de urânio no mundo.
Aliás, de acordo com os estudos, nós temos hoje bombas de hidrogênio que pode destruir o planeta Terra 27 vezes. O mundo está em pé de guerra, irmãos. Vladimir Putin disse exatamente o seguinte: se os Estados Unidos continuar se metendo com a Ucrânia, a coisa vai ficar feia e a terceira guerra está declarada. Vocês podem ver os noticiários de hoje. Vocês já repararam que a China mandou tirar todos os seus patriotas chineses de Israel essa semana? Nós temos que estar olhando, irmãos, o que está acontecendo no mundo. O mundo está a ponto de começar uma explosão de guerras, sangue sendo derramado. O que nós podemos concluir desse capítulo 14 é que a volta de Cristo está muito próximo, a ceifa está chegando. E aqui nesse capítulo diz, só existe 2 grupos nesse planeta, salvos ou perdidos. Os adoradores da besta que estarão apoiando o poder político e vão receber o castigo eterno, e os adoradores do Cordeiro, que estarão com Cristo no Monte Sião, cantando um cântico novo. E às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, e tem tanta gente por aí precisando ouvir falar de Jesus. Esses irmãos que estão lá no céu, descansando, eles estão agora livres de todo o tormento. Mas a igreja aqui na terra ainda está nessa labuta, militando. A igreja verdadeira continua aqui, e a igreja falsa também continua aqui. Só que a igreja apóstata, ela vai continuar seguindo a besta e vai pedir apoio para toda a humanidade, para apoiar o anticristo, para apoiar o dragão. Mas a igreja verdadeira vai ser massacrada, humilhada, zombada, ridicularizada. E a minha pergunta é, de que lado nós estamos? Nós temos o selo do Espírito Santo e temos certeza que nascemos de novo. A nossa vida tem sido uma vida pura, de santidade. Nossos lábios são puros. Nós temos tido perdão no nosso coração. Nós temos tido o prazer de ler a palavra de Deus. Ou será que as coisas desse mundo têm chamado a atenção? Será que nós estamos preparados para o juízo de Deus, para a foice que está vindo sobre este mundo? A oportunidade ainda está acontecendo. E nessa noite, Deus está aqui nos oferecendo essa oportunidade. Porque todo o território da Palestina, irmãos, vai virar um banho de sangue. A faixa de Gaza já é um banho de sangue. A humanidade está assim. O ódio está aumentando cada dia mais. Hoje, Benjamin Netanyahu declarou a morte do líder principal do Hamas. Vocês acham que isso acabou o problema? Agora que a coisa vai piorar. Não vai ficar bom não, irmãos. Mas a igreja não tem que ter medo disso não. Porque a nossa redenção está próxima. Nós temos como certeza que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, que é Jesus Cristo. Enquanto isso não acontecer, vivamos uma vida digna de um crente, de uma crente em Jesus Cristo, que reflita como espelho a glória do Senhor, a começar de nossos relacionamentos. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. O que tem tomado o teu coração nesses últimos dias? Preocupação política? Preocupação com a guerra que está tendo aí na Câmara dos Senadores, dos deputados? Preocupação com o que acontece no Supremo Tribunal Federal? Preocupação com o que acontece nesse mundo? Preocupação com a China, Coreia do Norte, com a Rússia, a Ucrânia, com o Irã, com os Estados Unidos tentando apoiar a Ucrânia e Israel? O que tem feito o seu coração ficar tão ocupado? Tudo isso é mistério a acontecer, irmãos. Antes da volta de Cristo, o mundo vai estar em pé de guerra. As pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas não vão ter facilidade em perdoar. As pessoas não vão ter amor. As pessoas não vão querer ler a palavra de Deus. As pessoas vão querer viver mais na imoralidade sexual. As pessoas vão ridicularizar aqueles que pregam a genuína palavra. A igreja verdadeira vai continuar amando os pecadores. A igreja verdadeira vai continuar marchando, perdoando, vivendo aquilo que Cristo mandou a gente viver. A igreja falsa vai oferecer prazeres, pactos, ecumenismo, alianças políticas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que possamos sair daqui nessa noite com a certeza que Deus estará conosco na tribulação. Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio nisso.
Eu creio nisso. Você crê nisso? Ele está contigo. Ele nunca, Ele jamais te abandonará. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Porque a tua igreja, Senhor, continuará marchando. A tua igreja continuará levantando a bandeira desse santo evangelho. Obrigado, Senhor, porque no céu não tem senha só para 144 mil. Obrigado porque são milhares, milhões, que estarão diante de Ti, Senhor, por toda a eternidade, cantando um cântico novo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, de sermos feitos filhos Teus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Dá-nos, ó Deus, nesta noite a certeza de que o Senhor está nos dando grandes oportunidades para abençoar as pessoas e falar do Teu grande amor, para que elas possam ser restauradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, como igreja, nós oramos, usa-nos, Senhor, para que possamos ser instrumento nas Tuas mãos, antes desse dia da ceifa. Usa-nos, Senhor, para que possamos falar do Teu grande amor, a tempo e fora de tempo. E, ó Deus, a última expressão, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre meus irmãos, minhas irmãs, sobre cada um espalhado por este mundo, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Pode dar um abraço quem está do seu lado. Desejo as bênçãos do Senhor sobre essa vida, em nome de Jesus. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus.